Marcos. Oi, professoras, boa tarde, tudo Boa bem? tarde, boa tarde. Bem-vindos. Bom, a gente pode começar, né, porque para não atrasar muito. Em primeiro lugar, agradeço ao Augusto, agradeço a Emilia, o interesse, a disponibilidade, né, de vir aqui fazer essa troca, né, de participar dessa conversa sobre Charlotte Delbo. E agradeço também ao Marcos e Vilnara, que estão aqui, de antecipação aos próximos que ainda chegarão. Bom, o ciclo de conversas é uma atividade que faz parte do meu projeto de pós-graduação, de pós-doutorado aqui na UFPA, né, sob supervisão da professora Tânia Sarmento Pantoja, e eu venho trabalhando com narrativas do cárcere, né? Uma produção literária ligada a uma experiência do cárcere, né? Sobretudo de escritores que viveram essa experiência e produziram depois disso, né? Produziram romances, né? No caso, literatura de testemunho, como é o caso da Charlotte Delbo, né? Acredito que a gente pode colocar a Charlotte Delbo dentro dessa perspectiva da narrativa de testemunho, né, porque ela é uma sobrevivente dos campos de concentração nazistas. E aqui está a trilogia, né, que é onde ela conta essa experiência, né, não sei se fica aqui, vou ler na ordem, aqui em francês, né, Aucun de nous ne reviendra, e o segundo livro, Une connaissance inutile, e o terceiro, Mesure de nos jours. Tem o primeiro, né, que é Le Convoi du 24, em que ela narra a ida dela para o campo, junto com um grupo de mulheres, né, nesse vagão, né, no vagão em que elas foram deportadas para o campo. E ela foi presa, a Charlotte integrou um grupo de comunistas na França, na época da ocupação nazista, na Segunda Guerra, e ela foi presa em atividade junto com o marido, Georges Dudac, que também era militante, mas ele foi fuzilado, né, dias depois, né, não chegou a ser deportado, né, ele foi fuzilado, mas ela chegou a ser deportada para os campos. E a questão, né, que a gente traz aqui para essa conversa, né, com o título Sobreviver à la Molière, uma experiência, né, do litero-teatral em Auschwitz, é que a Charlotte Delbo, ela conta, né, no primeiro livro ela vai contar sobre essa experiência, né, e ela faz isso. E é interessante como ela faz isso ao mesmo tempo de uma forma linear aos acontecimentos, mas ao mesmo tempo uma narrativa fragmentada. Por que fragmentada? Fragmentada de forma literária, no sentido de que ela usa diversas estratégias de gêneros literários. Por exemplo, ela está contando uma situação e de repente ela para e escreve um poema, né? Então, é como se ela tentasse descrever cenas do campo o tempo todo. E ela faz uma estratégia interessante também, é que ela narra em primeira e em terceira pessoa. Ela faz essa mistura, né, de pessoas na narrativa. E ela tem também uma predileção de nomear as pessoas ou colocar apenas a primeira letra dessas pessoas, né? E ela conta a vida e conta a cena em que ela está presenciando aquilo tudo, como se ela fosse uma espectadora em Auschwitz. É isso que também é interessante. Ela se coloca muitas vezes nessa posição de espectadora, né? E o Molière entra nessa história, né? Segundo uma biografia dela, tem algumas biografias, né, que foram escritas, e uma delas conta que ela trocou um pedaço de pão pelo misantropo,
né? A gente sabe que a questão da comida no campo de concentração é algo escasso, é algo precioso, né, que garante a sobrevivência desse prisioneiro. E ela, como ela conta, né, dos perambulantes do campo que roubavam objetos para vender em troca de comida, né, e ela trocou um pedaço de pão pelo misantropo de Molière. E ela decorou o livro, né, decorou o livro e por duas razões, com medo do livro ser confiscado e um outro em que ela mesma fala, né, com medo de perder a memória, né, porque ela via que aquela aniquilação humana nos campos de concentração poderia fazer com que ela perdesse a memória, né? Então ela decorou, né, o misantropo para também com essa estratégia. No entanto, a escolha do misantropo ela é bem interessante dentro desse contexto, né, do nazismo. Né? Dentre os livros que estavam sendo lá expostos para troca, ela escolheu o misantropo. Né? E então ela vai contar esse episódio, isso também é interessante, porque dentro da trilogia ela só vai mencionar esse episódio no final do segundo livro. Né? E uma outra performance que ela, digamos, fazia, era que toda chamada matinal para a contagem dos prisioneiros, ela recitava um trecho, ela declamava um trecho do misantropo, né, em voz alta. Toda vez na chamada matinal ela fazia isso. E no primeiro livro, o que é também bem marcante, é que ela fala o tempo todo desta chamada. Tem vários títulos dos capítulos em que ela intitula L'appel, né, a chamada matinal. E ela é bem recorrente isso. E eu reli, inclusive, para ver, né, se ela mencionava essa questão do misantropo já, mas ela não menciona, ela só vai falar do misantropo no final do segundo livro. Né? E aí tem toda essa questão, né, que a gente busca compreender na produção de Charlotte, esse diálogo da produção dela com a experiência de sobrevivência, né, com a experiência de prisioneira, essa performance, né, digamos, teatral dentro do campo de concentração e a própria escrita, né, o que permeia, né, essa escrita de Charlotte Delbo relacionado ao misantropo de Molière. Né? Então, essa provocação, esse diálogo aqui que eu quero traçar com vocês. Né? Então, a gente segue aqui a lógica das bancas, né, do convidado externo falar primeiro, e aí eu passo a palavra para a Emily, para a professora Emily, e peço para ela se apresentar, né, acredito que todos aqui, né, já conhecem, mas peço para ela se apresentar rapidamente, e que ela fale um pouco sobre o tema, né, e de que forma ela, como uma estudiosa do teatro francês, ela consegue visualizar essa importância, né, uma espécie de releitura bem peculiar da obra de Molière, né, a gente pode ver que se trata de um clássico, né, do teatro francês, mas dentro de um contexto bem peculiar. Né? Como é que, Emily, a gente pode interpretar, né, essa questão? Ok, boa tarde, Viviane, muito obrigada pelo convite, Augusto, um prazer dividir, compartilhar esse espaço e também os alunos presentes, o Enzo aqui da disciplina do PG Letras, do teatro, bem-vindos, Leonara, Marcos e os outros que vão chegar. Então, eu sou professora do curso de letras da UFMA, né? Mais de letras francês e português, mas também eu estudo literatura brasileira, traduzida, né? E nesse momento eu estou ministrando uma disciplina sobre teatro na pós-graduação em letras da Universidade do Maranhão, né? Então, eu quero dizer que, assim, essa mesa, assim, esse tema que você apresentou, Viviane, é super
Bom, adorei, porque eu acho que, primeiro elemento é que mulher está fazendo aniversário esse ano, como eu te falei quando você fez o convite, 400 anos do nascimento, né? Esse ano, 2022. Então, há muitas comemorações na França, muitas questões de releituras, como se relê hoje mulher, e, na verdade, esse tema de pesquisa, né, sobre a questão da resistência dessa mulher, a dramaturga apaixonada pelo teatro, pela mulher, principalmente, é uma questão da recepção, né, do mulher na época da resistência, do nazismo, e como se leu mulher, né, então é incrível como essa história dela, né, eu estava até escutando, não conhecia tanto, né, a história dela, e assim, ela fala de uma forma bem leve, né, do teatro, da experiência, não é uma coisa pesada. Então, tem um lado que eu acho que o teatro que ela gostava tanto, né, ajudou ela a se manter em vida, né, se manter dentro da vida. Parece que a minha interpretação foi essa, assim, muito na questão de escolher o lado da morte ou da vida, e o teatro para ela, como tem um lado porque mulher é um grande autor de comédia, né? Então não são tragédias ali, são comédias cheias de vida, de humor, de risada, a linguagem prazerosa, então ela tem, me parece, né, esse vínculo com a mulher para manter esse gozo, esse prazer de ficar próxima da linguagem, da vida, do diálogo, me parece por um lado, né? E claro que, por outro lado, o fato de escolher o misantrope, como você falou, porque essa, né? Bom, pode ser uma circunstância e tudo, mas me parece que é muito porque é uma das comédias mais sérias, né, do Molière também. As outras comédias tratam de vários aspectos da sociedade, então as mulheres, é uma crítica à religião, mas essa é a questão, né, o misantropo, ele é um homem que não gosta da humanidade, né, ele odeia, na verdade, esse personagem, né, de Alceste, e que vai criticar toda a mundanidade do mundo, né, essa frivolidade, o fato de se dedicar à vida mundana, e ele acha que a gente tem que ser verdadeiro, né, perto da verdade e tudo. E eu fiquei me perguntando, né, como que ela leu porque assim, não tem a resposta, evidentemente, eu não fiz essa pesquisa toda e tudo, mas como que ela leu esse personagem de Alceste? Porque ao longo dos séculos, me parece que tem várias interpretações, né? E uma delas, que marcou bastante a recepção dessa peça, é a interpretação do Rousseau, né? A gente sabe, no século XVIII, né, um século depois do Molière, né, o século do iluminismo e tudo, o Rousseau escreveu sobre o misantrope, né, falando defendendo esse personagem e se identificando bastante a ele, né, porque o Rousseau tinha toda essa trajetória solitária, né, de um homem longe da sociedade, da frivolidade, da humanidade e tudo mais. Então, tem uma crítica do Rousseau que é super interessante, que fala assim, da questão, eu vou retomando aqui umas anotações que eu fiz. Então, assim, na carta, né, a obra, né, que ele vai... Deixa eu ver. Essa vida solitária, é isso. Aí vocês têm, para ele, para o Rousseau, essa obra é a obra perfeita, é a peça de teatro mais perfeita de Molière, né? Então ele começa mostrando por que é tão perfeito e tudo. Mas, por outro lado, ele propõe uma reescritura dessa peça, colocando aonde que poderia melhorar e tudo, né? Então é um pouco contraditório. Mas, assim, é na carta para d'Alembert que ele vai comentando isso, né? E aí ele começa a defender, né, o Alceste, que é o personagem principal, que em Molière ele é ridiculizado, ou seja, até a pessoa que procura ser
o mais verdadeiro, o mais próximo, o mais inteiro, o mais que não mente, como na religião, vários corpos da sociedade estão sendo ridicularizados pela mulher, mas aqui ele também, que quer ser o mais verdadeiro possível, ele também é ridicularizado. Então, tem dois amigos no início da peça, tem um que finge, né, que tem esse jogo social, da frivolidade e tudo, que é o Filinte, e aí o Rousseau critica, né, e Alceste, que seria o próprio Rousseau, né. Então, tem toda uma personificação, na verdade, com um outro filósofo da época, né, Rousseau e, deixa eu ver se... então, assim, essa transposição eu fiquei pensando, será que a Delbo, Charlotte Delbo, ela também se identificou com o personagem de Alceste? Porque ela é uma resistente, é uma pessoa que procura a verdade histórica, e procura não mentir, né, não se colocar do lado do colaborador, que vai sempre, assim, tentando uma terceira via para compor com o poder, né, como seria na sociedade de mulher. Eu pensei nesse paralelo, assim, possível. Porque tem a questão do momento histórico em que, tipo, tem uma hipocrisia, as pessoas que, para salvar sua vida, vocês tinham que mentir, né, fingir, e ela não, ela foi do lado dos resistentes, que vão defender a verdade, de que vão lutar contra o nazismo e tudo. Então, me parece que é um dos pontos, né, de convergência na vida dela, né, e também o fato de ser na solidão, né, porque o fato de ir no campo de concentração, vocês, apesar de ser várias mulheres juntos, de ser todo um grupo coletivo, né, dessas mulheres que foram deportadas, né, existe uma solidão, né, e aí eu pensei também nessa possibilidade de aproximação com um personagem de Alceste que vai num deserto, né? Ele quer viver no deserto, ele não quer viver no meio da sociedade, em Paris, cheio de atrações e divertimentos. Não, ele vai se excluir da sociedade. Então, de certa forma, tem um paralelo também com o personagem, né? Ela, né, se extraindo da sociedade e o próprio personagem. Enfim, são sugestões, né, hipótese. Mas, assim, o mais importante, ao meu ver, é a questão do prazer da língua de mulher, e ela mesma comenta, porque eu escutei um vídeo dela falando do amor pelo teatro e tudo, e ela fala, né, que do gosto, né, de mulher, pela modernidade de mulher e tudo, e continua vivo, né, como a gente vê, se assiste uma peça de mulher, você ri, não tem como, hoje em dia ainda, né, não envelheceu, 400 anos depois, então, é o fato de se colocar perto da vida, desse amor pelo que você gosta, né, eu acho que, minha interpretação, assim, da aproximação, né, e dessa escolha específica, né, que mais, né, poderia dizer? Eu acho que é isso, a questão do ódio dos homens, porque ela não se coloca, assim, nesse lugar de odiar os homens, e ficar revoltada, ela tem uma resistência, até ela não tem, assim, um ressentimento contra o nazista depois que ela sai, me parece, né, então ela não se coloca do lado do misantropo, eu acho que ela não é esse perfil de mulheres, né, que era uma mulher do mundo, né, enfim, então isso a Viviane pode julgar melhor, né, mas então, e voltando para o Rousseau, eu acho que o Rousseau, ele critica a mulher falando assim, é uma pena, porque ele ridiculizou muito o personagem, e ele, na verdade, esse personagem, ele é o verdadeiro, ele é um herói, assim, o próprio mulher, a encarnação da mulher, só que, como é uma comédia, aí tem que exagerar o traço da linguagem dele e fazer rir, então ele se torna ridículo por conta disso, porque ele tem que obedecer ao estilo, né, ao gênero da comédia. Então, essa também é uma outra crítica do Rousseau que eu achei interessante, né? E
E é isso, assim, tem outras interpretações dessa peça, inclusive um americano, Anthony McKenna, que escreveu falando do Alceste como um impostor, que ele também, ele quer condenar todo mundo, mas de fato ele também está mentindo, ele também está se fazendo, se passando por uma pessoa verdadeira, próxima da verdade. Na verdade, ele também está se enganando, está enganando os outros, né? Então, tem essa interpretação também que é interessante, né? E é isso, assim, quem é o Alceste para o Rousseau é o porta-voz do povo, né, porque nesse contexto do século XVIII. E o Filinto, que é outro amigo mais mundano e tudo, seria mais a aristocracia, a burguesia dos poderosos, né? E aí, só que tem, enfim, eu acho que tem Rousseau se engana um pouco, assim, ele tem essa visão muito da época dele, né, de Molière. Então, hoje a gente já vê outras coisas, né, e então, outra recepção, porque esse tema, na verdade, a discussão é a recepção de Molière, para mim, né, e também, claro, a relação com essa mulher, né, com toda a história dela. Mas no século XIX, tem também outro leitor de Molière que reinterpretou que reescreveu, né, reinventou esse personagem, que é o Edmond Rostand, que é um outro dramaturgo francês, e que imaginou o famoso Cyrano de Bergerac, né, que é um homem super culto, e que também tem esse lado misantropo, né, que não gosta da sociedade, ele é verdadeiro, ele vai procurar o que ele gosta na vida, que é a poesia, a mulher que ele gosta e tudo, e não as mundanidades. Então, ele critica também, da mesma forma que o misantropo, essa sociedade, né? Bem, e aí, fazendo outro, assim, vínculo com o teatro mais do século XX, eu pensei no Brecht, né? Que o Brecht, ele é um dos grandes nomes do teatro engajado, que pensa a política, né? E aí, eu não sei qual é a relação com a Charlotte Delbo e o Brecht, se tinha alguma... Mas, assim, de toda forma, eles são contemporâneos, e aí tem toda a questão do Brecht, dele apresentar o teatro como com sua função didática. O teatro, ele serve a trazer algumas ideias políticas, questões mesmo da representação do real, do conhecimento social para o espectador. Então, tem isso também, né? E esse saber, ele não é restituído, mas transformado pelo jogo teatral, através justamente para não provocar o tédio do espectador. Então, tem toda essa questão do jogo, né, da atuação no teatro. E esse jogo, né, dentro do teatro, ele é espacial, ele é temporal, ele é corporal, ele é textual e ele é político. Então, uma peça, ela tem todas essas intersecções, né? E elas são lúdicas, então tem um lado muito divertido, né? Mas também tem que ter um impacto social, político e estético. Então, são duas perspectivas, né? Então, essa visão é super próxima, me parece, né, da visão, talvez, né, da Charlotte Delbo sobre o teatro. E aí tem também a questão da pedagogia do teatro, ou seja, a questão, o que o teatro ensina para o espectador, né, tipo, ele ensina além da fonte de prazer, ele também tem um pensamento moral, né, então, é essa questão que o Molière traz, né, o né, a crítica social, né, e aí esse pensamento, ele vem a partir da catarse, né, a famosa catarse do teatro, né, então, ele vem porque a gente pode ter o medo, né, o terror, ou a piedade, né, na tragédia. Você fica com pena dos heróis, você fica com medo, e aí acontece essa transferência, né. E isso o Brecht já fala, né,
Então é isso, essa visão do Brecht, eu acho que ela é parecida, né? É uma visão muito diferente de outro, né, que é contemporânea, né, um pouco depois da Segunda Guerra Mundial, na verdade, que é o Ionesco, que também tem essa visão sobre o teatro político, só que ele acha o contrário, ele já acha que não é ideológico, né? O teatro, ele é mais a linguagem, o prazer da linguagem. E apesar de ter escrito peça, né, O Rinoceronte, que é muito sobre o nazismo, né, a transformação da sociedade, na animalidade e tudo. Então, mas ele acha que, o Ionesco, ele acha que o teatro é a arte da distorção, não pode ser ideológico. Então, é a estética da sátira, da exageração, na linguagem, e não, né? Então, isso seria outro tipo de reflexão sobre e posicionamento sobre teatro, né? Então é isso, me parece que a Delbourg ela tem uma forma de estimular essa mudança, né, de posicionamento em sua condição de cárcere, né? Então como que o teatro interferiu na sua condição de sobrevivência? É isso que é mais interessante, né, nessa sua problemática. Como que o teatro nutre as fontes de sobrevivência? Mas isso é incrível, né? A arte, a literatura, e ela diz isso, né? Que até a performance que você disse, né? A questão do corpo, tem uma hora que ela fala que ela não tem mais saliva para falar com os outros, e aí ela fica sentindo que ela está morrendo, que ela não tem mais a fala, ela não tem mais a linguagem. Então, a linguagem, ela é sua conexão com a vida, né? Então, é isso que eu teria para falar agora. Nossa, quantas coisas, viu, Emília? Obrigada pela fala. Tem muitas coisas assim para dialogar com muitos pontos que você falou. Eu começo pelo último, né, antes de passar para o Augusto, porque senão eu vou esquecer tudinho. Depois que o Augusto falar, vai acumular mais coisas, né? Mas assim, são comentários, né, sobre o que você falou. Essa questão da saliva tem um trecho bem forte assim da narrativa dela, que ela fala sobre isso, né? Que ela está sem saliva e ela já não consegue falar, e para ela a questão de falar no campo é muito importante, porque ela tem esse ritual do declamar mulher na chamada matinal, e ela está com um pouco de água, né? Que o racionamento de água é assim, né? Bem severo para eles, né? E vem uma outra prisioneira e pede para que ela divida a água. E ela não divide, porque o pouco de água que ela tinha era para que ela conseguisse voltar a falar, né? A ter saliva, lubrificar a saliva para conseguir falar. E depois vem a culpa, né? Aquele sentimento do prisioneiro, sobrevivente, aquela culpa porque ela não deu a água para a colega, né? Mas aquela água era fundamental para que ela continuasse, né, esse ritual. Em relação a Rousseau, o que é bem interessante, essa identificação de Rousseau com Alceste, né, na época de Rousseau, e me lembrei muito da introdução das Confissões de Rousseau, quando ele direciona ao leitor, né? Tem um trecho em que ele direciona as confissões ao leitor. E ele é bem assim ríspido nas suas palavras quando ele diz: olha, o que eu vou falar aqui, você não vai me julgar, porque você é homem tanto quanto eu, né? Assim, em geral, é isso que ele quer dizer para o leitor, né? Ele meio que prepara esse leitor para não julgá-lo. E ele já demonstra mesmo essa reclusão, né? Digamos, essa misantropia, né? Desde o início das Confissões, quando ele revela esse lado mesmo dele, assim, de um observador da sociedade, tal como e julgador da sociedade, tal como Alceste, né? E o Alceste, em relação a que você falou dessa identificação de Delbo com Alceste, eu não vejo dessa forma. Eu vejo que Delbo, na verdade, identifica o Alceste com o nazista, né? E é interessante como no primeiro livro dela, isso vai se dissipando um pouco mais, ela
das narrativas de testemunho que eu já li, nessa é muito recorrente quando ela descreve os nazistas do campo, né? E algo que é muito recorrente também, que ela observa, é o riso do nazista. Ela fala muito sobre esse riso irônico, esse riso sádico, né? O deboche. Ela coloca muito essa questão do deboche, do quanto eles debocham dos prisioneiros, do quanto eles riem, aquele riso irônico, aquele riso satírico mesmo, né? Então, é interessante como ela observa isso também no nazista, né? E o Alceste, ele, tal como o nazista, ele se acha superior, né? Ele tem ódio dos outros homens, ele tem ódio da humanidade, porque, de alguma forma, ele se julga superior, né, àqueles outros homens. E ele, digamos, pira totalmente quando ele se apaixona pela cortesã, mas, ao mesmo tempo, ele precisa manter a aparência do cidadão de bem, né? Se é que vocês me entendem. Então, Alceste, né, ele, de alguma forma, é esse misantropo, né, nesse sentido de ele não quer se misturar com os outros homens, porque ele se acha superior, né, ele tem esse senso de superioridade. E é interessante como a gente pode fazer essa articulação, né, com o nazista, né, a questão da superioridade racial, né, e tudo. Bom, das coisas que você falou, assim, do que eu me lembro rapidamente para pontuar, antes de passar para o Augusto, é isso, né? Como é uma conversa, né, a gente pode, né, no final, retomar. Augusto, agora eu passo para você, né, se apresenta rapidamente, fala sobre o que você pesquisa e de que forma, né, você traz aqui para a gente uma contribuição para esse tema, dentro da perspectiva da narrativa de testemunho. Eu mencionei várias vezes aqui a palavra performance, porque eu sei que você é um pesquisador, né, da performance. Então, como a gente pode, né, interpretar a produção literária da Charlotte Delbo, dessa dialógica, né, com a obra de Molière, dessa questão teatral, da performance em campo de concentração, como isso é possível, né, dentro de uma narrativa testemunhal, né? A gente que estuda narrativa de testemunho, você é um pesquisador de narrativa de testemunho, como que você observa, né, esse ato, né, e da Charlotte Delbo? Passo a palavra, vamos lá. Viviane, obrigado pelo convite. Emília, prazer conhecê-la e conversar sobre um tema assim tão interessante e instigante. Eu trabalho com testemunho já há alguns anos e minha tese de doutorado foi exatamente para constituir uma nova categoria em torno do testemunho. E nesse trabalho, nos estudos sobre testemunho, a gente tem duas categorias muito bem determinadas da forma como o testemunho é feito, né? Nos estudos sobre o testemunho, se pensa em duas formas bastante definidas, que é a figura do sobrevivente, ou aquele que viveu no campo de concentração, que viveu a experiência limite, e que sobreviveu para poder trazer o testemunho e transformá-lo, testemunho, em uma narração. E você tem a segunda forma de testemunho, que é daquele que esteve presente na situação limite, na experiência limite, esteve presente e é testemunho ocular, é aquele que viu, aquele que presenciou, e por isso vai dar o seu testemunho como aquilo que a gente chama de o terceiro, né, o testis. Na minha pesquisa, me incomodava um pouco que algumas dessas formulações dentro do testemunho do Primo Levi, da Charlotte Delbo e de inúmeros outros testemunhos que a gente tinha contato, não encaixavam somente essas duas formulações.
Você tinha uma prevalência de testemunhos em que eu tenho a primeira pessoa, eu tenho um eu contando a minha experiência, e temos também vários momentos em que esse eu se transforma em nós, né, em que eu passo a contar a história do outro. E só que, além dessas duas formulações, eu conseguia perceber uma terceira forma de testemunho que não era reconhecida, inclusive dentro do campo teórico sobre o testemunho. E bastante criticada, por sinal, porque era um testemunho que perpassava pela necessidade de ouvir alguém que conta um testemunho. Já havia uma certa conformação da ideia do testemunho solidário, ou seja, contar aquilo que um dia eu ouvi e ser solidário com aquela forma de testemunhar, com aquela experiência. Só que eu percebia que essa terceira forma de testemunho, essa forma demarcada pelo ouvir e pelo ressignificar aquilo que foi ouvido, já se fazia presente em vários testemunhos, da Anne Frank, inclusive da Charlotte Delbour, e do Primo Levi, que era considerado, né, digamos que o fundador dessa estética de narrativa de testemunho. Foi o primeiro texto que ganhou a representatividade e visibilidade internacional. E nele, em vários momentos, a gente percebia que a narração nem era essa dele enquanto sobrevivente, em primeira pessoa, e nem era essa dele contando a história do outro porque estava presente. Existiam vários momentos na escrita do Primo Levi que faziam com que nós percebêssemos que ele estava narrando uma história que ele não vivenciou e uma história que ele não presenciou. É uma história que ele ouviu dentro do campo e, diante da sensibilização que esse narrador passa a perceber diante dessa história, ele recupera isso no testemunho dele. Ele conta uma história que não é dele, que ele não viu, mas que ele ouviu. E aí, estudando, fui atrás de tentar conceber uma categorização em torno disso e construir uma categoria nova chamada de testemunho arbiter. Arbiter, oriundo da ideia de arbítrio, de arbitrar, de fazer as seleções, de fazer as escolhas, mas, ao mesmo tempo, ele também está ligado à ideia de que eu preciso fazer interpretações e conceber coisas que eu não tenho como conceber, como, por exemplo, saber o que o outro está sentindo. E muitas vezes, na estrutura desse testemunho, esses narradores passam a narrar emoções, sensações que esses narradores tinham e que ele considerava como a verdade. Nesse processo, eu busquei identificar e mapear dentro do Primo Levi várias situações, ora em que ele contava histórias que outros falavam para ele, e ora tentar entender como que produzia esse processo, né, de dizer, olha, ele estava sentindo tal coisa, mas como eu posso saber que ele sentia algo sem saber, ou sem construir uma empatia, né, com aquele sentimento, com aquele sofrimento? E aí eu digo, na minha pesquisa, que, de certa maneira, essa sensação, essa emoção que ele traz, ela está diretamente ligada às próprias sensações que esse narrador supérstite, esse narrador sobrevivente, teria. Então ele interpreta como ele, enquanto parte daquele universo, daquelas experiências, talvez sentisse como aquele personagem, aquela pessoa que ele está narrando. E na constituição
desse caminho, eu observo que, nesse testemunho produzido por sobreviventes, é muito comum essa dimensão de dar sentimentos, dar opiniões, apresentar-se como um narrador onisciente, que sabe, inclusive, o que os personagens pensam e sentem. Então ele se coloca não só como narrador dos fatos, mas o narrador dos sentimentos, das emoções. Porque, indiretamente, ele abstrai esses sentimentos e essas emoções da sua própria percepção e da sua própria experiência com aquela situação. É um processo bastante complexo, mas que a gente observa que isso ocorre, inclusive, nos textos da Charlotte Delbo. Eu vou chamar a atenção logo para a epígrafe que abre, né, o livro de testemunhos da Charlotte, e esse texto me diz muito. Eu estou pegando o texto da tradução, ele diz o seguinte: hoje não tenho certeza de que o que escrevi é verdade. Tenho certeza de que é verídico. Essa epígrafe que abre esse testemunho, ele nos traz exatamente esse conflito central sobre uma questão jurídica em torno do testemunho. Né? O testemunho é a verdade ou o testemunho é algo possível de se narrar porque aconteceu? Essa é uma questão muito delicada, porque no âmbito jurídico busca-se a verdade, e no âmbito do testemunho busca-se trazer à tona o verídico, busca-se trazer à tona uma outra forma de percepção sobre as experiências. Não é só determinar o que aconteceu, mas observar como cada um daqueles indivíduos e daquela coletividade sentiu a experiência. Então, é muito mais do que trazer a verdade, é trazer a sensação, a experiência. E, por conta disso, eu comecei a fazer uma leitura mais pontuada sobre o texto da Delbo, e observo que o texto dela é recheada, demarcada por esse universo de uma narração que eu digo, não existe narração em segunda pessoa, mas eu digo que se existe o testemunho em primeira pessoa, um testemunho em terceira pessoa, esse testemunho mediado pelo ouvir, interpretar, arbitrar, seria um testemunho da segunda pessoa. Eu narrando em primeira ou terceira, mas tendo uma preocupação arbitral de escolhas, de sensações, de representações e performances sobre o outro. Então não é só sobre mim, é sobre mim e o outro. É essa relação do o eu com o tu. É eu buscar nesse tu, nesse segundo, a forma melhor de dizer o que ele sentiu e, de certa maneira, trazer esse sentir do outro para com o meu próprio sentimento. É um processo bastante performático, porque eu estou narrando, ao mesmo tempo, uma experiência do outro que é minha. É minha porque eu fui emocionado, fui sensibilizado por aquela experiência e passo a contá-la como parte de mim. É algo extremamente ligado à ideia de performance. E quando você me chamou, Vivi, para falar sobre essa referência, essa experiência, e comecei a pensar sobre o Molière, o misantropo, e essa personagem que é bastante representativo, Alcestes,
me faz realmente pensar em como é necessário fazer uma leitura performática daquela experiência e como a própria Charlotte, ao construir seu testemunho, o faz a partir dessa ideia de performação de si e do outro. E isso vai ficar muito claro dentro do texto da Charlotte Delbo. Vou fazer uma citação aqui do texto dela que me coloca assim, muito claro esse trabalho. O discurso produzido por ela é muito particularizado dentro dessa dinâmica. Logo no começo do livro, ela faz uma referência muito interessante. Ela conta a chegada das pessoas, né, no campo de concentração, e ela diz assim, olha, as mães aconchegam os filhos. Aí faz um travessão. Temiam que lhe fossem tirados. Fecha a travessão. Porque os filhos estão com fome e sede, estão amarfanhados pela insônia através de tantos lugares. Esse travessão, essa fala intrincada, as mães aconchegam os filhos, porque os filhos estão com fome e sede e estão amarfanhados pela insônia através de tantos lugares, é a constatação, é a narração do que ocorreu, é a narração daquilo que estava lá. Mas o temiam que lhes fossem tirados é uma interpretação, é uma arbitração, é uma leitura que ela faz como se ela trouxesse à tona todo um sentimento dela diante daquela experiência. Mais à frente, no texto, ela me faz a seguinte afirmação, que também é, assim, extremamente tocante. Minha mãe, eram mãos, um rosto, puseram nossas mães nuas diante de nós. Aqui, as mães já não são mães de seus filhos. Essa frase, essa especulação, essa reflexão que ela faz sobre o efeito de as mães ficarem nuas diante de seus filhos, as mães serem expostas à nudez do corpo, e como ela interpreta esse processo, né, e traz para si a sua condição de filha, e como na primeira citação que eu fiz, uma condição de mãe, ela performatiza e constitui uma narração não do que ela viu apenas, mas do que ela sente. O uso dos verbos, o verbo em que modula uma terceira pessoa para uma primeira pessoa, dando sua opinião, sua forma de ver e interpretar aquela experiência. Isso faz com que eu possa dizer que parte do trabalho de construção testemunhal ela esteja marcado por um dialogismo intenso, porque o tempo todo ela narra como se estivesse conversando com o leitor, conversando com o interlocutor, fazendo o trabalho performático como se ela estivesse interpretando um texto teatral, precisasse desse alter ego, precisasse desse outro para ser o seu ouvinte, para fazer o trabalho performático. E na escrita a gente consegue perceber uma múltipla posição desse narrador. Ora, ela se coloca como aquele que enxerga, que olha, que vê, e narra a história dos terceiros, enquanto terceiro. Outras horas ela realmente se coloca como eu, a minha mãe, eu estou, né, o verbo em primeira pessoa. Em outros momentos, ela passa a perceber que a narração está ligada à empatia,
ao como ela sente a experiência, como ela percebe aquela experiência, e traz à tona uma posição de narrador onisciente que sabe, inclusive, os sentimentos que passam por aqueles personagens, aquelas pessoas que ela narra. Então isso é bastante interessante e eu consigo perceber isso muito evidente na escrita da Delbo, e que vai fazer com que a gente possa compreender a escolha pelo misantropo como uma forma de fazer uma grande denúncia, né, de como é possível existir verdadeiramente uma sociedade que odeia os humanos, que odeia as pessoas que estão sendo ali colocadas em condição aviltante. E o tempo todo ela trabalha dentro dessa perspectiva, né? Como é possível não poder, né, não poder ter empatia em relação àquilo que está sendo vivido, né? Como é possível ainda ter humanos que sejam tão odiosos da própria humanidade. Então, para mim, existe um jogo performático muito representativo, tanto na escrita da Delbo, quanto na percepção dela sobre aquelas experiências, né? Vocês percebem que o texto, né, dela perpassa por momentos em que são cenas, em que você tem diálogo, em que você tem um trabalho poético refinadíssimo, o texto parece uma grande poesia, né? E em outros momentos parece monólogos interiores. Então, a construção do texto é como se fosse ainda também um grande experimentalismo dela em relação ao movimento de construção desse testemunho, de construção dessa palavra, como se ela precisasse e sentisse como no teatro, sentisse o teatro invadindo o cotidiano da sua escrita. E isso fica bastante claro nesse primeiro livro, né? Fica bem determinado, porque ele é muito demarcado por esse conjunto de questões. Viviane? Tá certo, Augusto. Muito obrigada pela contribuição, uma valiosíssima contribuição, né, para a gente pensar como engrandecer, né, essa narrativa de testemunho da Charlotte Delbo, né? E a questão da performance, né, eu imaginei que tu irias pontuar bem essa questão da performance, porque, de fato, né, quando eu tive contato pela primeira vez com o texto de Charlotte Delbo, eu já havia lido toda a obra de Primo Levi, né? E logo em seguida eu me deparei com a obra de Delbo. Eu disse, será que isso é narrativa de testemunho? Porque eu achei tão diferente a forma como ela estruturou realmente o seu narrar, né? O contar a experiência, achei muito diferente, porque o Primo Levi faz nos termos de uma narrativa clássica, né? E Delbo não, ela tem essas interlocuções com vários gêneros literários, né? Então ela descreve cenas, ela escreve poemas, né? E quando o Augusto traz essa reflexão sobre o testemunho arbiter, que é ligado às sensações, né? Aquilo que ela quer vivenciar junto com os outros, me vem essa ideia de que essa estratégia dela utilizar essas variadas formas literárias, né, como a poesia, por exemplo, é também essa forma de aproximação, né, com essas emoções, né, que a priori eram tão, digamos, proibidas dentro de um contexto, né, tão sufocante como um campo de concentração, né? E aí me vem uma cena, né? É interessante como quando a gente começa a ler Delbo, a gente vai comentar algum trecho da obra, a gente fala cena,
né? Porque realmente é o que vem à nossa cabeça. Ela descreveu uma cena desse tipo, né? E uma das cenas que ela descreve, que para mim ficaram muito marcantes na minha leitura, é quando ela vê dois garotinhos, duas crianças, brincando no campo e um soldado perto dessas crianças, né? E ela identifica, né, de imediato que não se trata de crianças prisioneiras, porque as crianças tinham, né, o pijama, né, listrado e tal, e tinha uma forma de identificação, quem era prisioneiro e quem não era, e ela se aproximou, tentou se aproximar para ver o que as crianças estavam fazendo, né? E ela conseguiu descobrir que eles estavam jogando, né, encenando como seria o soldado e o prisioneiro, né? E um pegava um chicote e dava nas costas do outro, e ela, né, descreve essa cena que as crianças estavam encenando como é o campo de concentração, dentro do campo de concentração, né? E é bem significativa, né, essa parte do livro, no primeiro livro que ela descreve essa cena, né? Então, é bem mesmo marcante, né, Augusto, essa questão da performance, né, em toda a narrativa dela, né? E o que também me chamou a atenção nessa estrutura narratológica é a questão do nós. Em muitos momentos ela usa o nós, né? Ela usa o eu, o ele, eles, e ela usa o nós. E para mim foi uma grande novidade, né? Tendo saído de toda a obra de Primo Levi, em que ele não usa, né, esses dos mesmos artifícios, né? É uma narrativa diferente. Digamos assim, a gente pode dizer que é uma narrativa clássica do testemunho, né? E a Charlotte Delvaux vem trazendo uma outra proposta, né, de contar sua experiência de sobrevivente, na verdade, de dois campos, né? Porque ela passou por um outro campo, mas o campo final é Auschwitz, que a priori ninguém voltaria, né? Mas ela conseguiu voltar. E aí eu tenho o último livro dela, que é a peça teatral, né, que a gente comentou aqui no início da conversa, aqui Qui rapportera ses paroles, e eu me lembro, eu pesquisei alguns vídeos, né, sobre essa peça, e achei um vídeo de uma escola, acho que é uma escola de teatro na França, encenando essa peça, né? E é bem interessante como eles fazem mesmo, de forma até exagerada, esse jogo corporal, né, com vários lençóis passando entre as pessoas e passa pelo rosto com uma representação do sufocamento, né, e existe mesmo esse trabalho bem marcante com o corpo, né, nessa peça. E bom, a gente está aqui, faltam 15 minutos para o final, né? Não sei se vocês ainda gostariam de acrescentar algo, se alguém dos ouvintes também quiser comentar alguma coisa, tem um tempinho para fazer alguma pergunta. Antes disso, me lembrei agora, Emily. Eu acho que o Augusto também pode até me ajudar nessa formulação aqui para a Emily, que se trata da tradução, né? Do traduzir o testemunho. Né? A gente, nos nossos estudos sobre narrativa de testemunho, a gente se pergunta muito sobre essa questão, né, do como traduzir, né, desse desafio de um tradutor, né, que é traduzir uma narrativa de testemunho, né, de traduzir o indizível, né, aquilo que em princípio seria intraduzível, né? Então é algo que a gente discute muito no nosso grupo. Eu sei que para você já me confessou várias vezes que a narrativa de testemunho ainda é algo muito não é muito próximo, né, das tuas pesquisas, né? Mas o que você diria sobre isso, sobre essa questão do traduzir o testemunho, né? O que seria desafiador nesse processo? Sim, Viviane, eu ficava pensando a questão que também me chama a atenção, né, no que vocês falaram, né?
é a questão da mise en abîme, né? Que é um relato dentro de um relato, assim, o fato de ler o teatro, no caso dela, né, de aprender de cor uma peça, recitá-la e que eu pensei mais nessa questão, né, quando, enfim, lia para essa mesa, mas e depois o fato dela ser, porque assim, parece que o teatro chegou depois na vida dela, assim, ela não escrevia antes, né? Veio depois Não, veio depois. da É justamente experiência, né? essa interlocução, né? O fato de ter lido o Misantropo no campo de concentração, como isso influenciou nos projetos literários dela, né, depois. Exato. Né? Uma Exatamente. forma de narrar, né, muito influenciada por questões teatrais, né, pelo gênero teatral no geral. O que me parece é que, assim, é o fato de ver a vida, a realidade vivida, horrorosa, assim, daquele momento do campo de concentração, como um palco de teatro. Essa é a minha interpretação. Ou seja, o fato de se aproximar do teatro nesse momento de vida, como uma forma de sobrevivência, de voltar ao riso, né, ao prazer, tudo que é importante, ela apresenta esses pontos, né, no testemunho dela, falando sobre a própria escrita e tudo. Então, eu acho que para traduzir aquilo, de certa forma, dialoga com vários elementos, tanto a cultura dela, as leituras dela, né, e a questão mesmo do passado, como você falou, né, Augusto, da questão da verossimilhança, do fato de ser real, de ser vivido. Do real, Ser vivido. Então, não é uma ficção. Aquilo aconteceu. Então, tem que ter essa carga histórica também. Mas é uma voz, né? Então, tem essa subjetividade, essa visão dela, que como leitora, como apreciadora de tal teatro e tudo. Então, eu acho que, assim, é um fio entre a história, a questão histórica do real e a questão mesmo da subjetividade, né? Da voz dela, que deve ser difícil de traduzir, me parece, né? Porque é a musicalidade das palavras dela. Eu não li muito, não conheço tão bem, né, como a escrita dela, mas pelo que eu escutei, ela tem uma voz bem própria, ela tem um humor, né? Me parece, porque assim, ela tem uma... mas ao mesmo tempo são os fatos, né? Ela relata os fatos, essa necessidade, né, de relatar, de memória, né, então... realmente intergênero, né? Eu me parece testemunhar, né? Porque é a história, é a filosofia da vida e a própria voz, né? Então é uma interseção entre vários tipos de tonalidade, né? Não é? Sim. Em relação a Molière, né? Algo que eu, enquanto leitora, assim, minha percepção, quando se fala que Molière é comédia, foi sempre algo que eu sempre me perguntei, assim, porque existe um quê de ridicularização, né, que permeia, né, o texto de Molière, que é uma comédia que faz rir, mas para pensar, né? Não é aquela comédia como em princípio, poderia dizer a comédia, então é só para se divertir, né? A questão do divertimento, mas existe esse quê de ridicularização, que permeia todos os personagens de Molière, né? Que traz para a gente essa questão, né? do riso. Que riso é esse, né, que está presente em Molière? E quando Charlotte Bell traz essa questão do riso, em que ela observa o riso dos soldados, né, desse riso de deboche, esse riso sádico, satírico, né, um riso mesmo pernicioso até, né, me vem muito essa questão de como ela interpreta esse riso, né, do teatro, né,
sendo que ela estava naquele momento imbuída pelo texto molieriano, né? Então, é algo que eu sempre me pergunto assim, sobre essa questão da comédia em Molière, né? E considerando, como você falou, né, que o Misantropo seria o texto mais sério, né, de Molière, né? Então, isso é bem instigante mesmo, fazendo essa releitura, né, a proposta da releitura. E uma coisa que eu achei interessante, Viviane, e Augusto, também a questão dos personagens de teatro, ela fala que atravessam ela como fantasmas, assim, Sim, revenant, né? Então, sim. tipo, eles vêm e falam com ela, eu E achei falam genial com isso. ela. Então, tem uma coisa, assim, a interlocução dela com a ficção, né, de um século, assim, né, personagem do século XVII, eu acho genial isso, né, e como aquilo, ela consegue transformar isso, mas é isso que dá, assim, para ela é o motor da vida. É essa interlocução. A partir do momento que ela não tem mais esse diálogo com os personagens, ela está perto da morte. Eu acho isso muito, muito bonito, porque é a arte que mantém ela viva, parece, né? Pelo que ela diz. Né? Sim. É a necessidade de narrar, né? Esse é um elemento muito importante, boa parte dos testemunhos, né? A necessidade de contar a história, ou seja ela a partir de uma perspectiva e de uma relação com algo ficcional, um personagem, uma história, ou as experiências vividas. Tem uma passagem que ela titula de diálogo, que ela conhece uma outra prisioneira como ela, e não se sabe se vai sobreviver, mas ela faz uma referência muito interessante. Ela, de certa maneira, brinca, e aí o humor, né, brinca com a performance dessa personagem, dessa pessoa com quem ela tem contato. E ela diz o seguinte, ela pergunta, né, de onde ela é, e ela diz que é de Paris, e tudo mais. E aí ela faz a seguinte evocação, né? Pergunta quanto tempo estão e diz o seguinte: vocês podem ter esperança, mas nós. Ela mostra a minha jaqueta listrada e mostra seu casaco. Um casaco tão grande demais, tão sujo demais, era tão esfarrapado demais. Ah, nossas possibilidades são iguais, vá. Para nós, não há esperança. E sua mão faz um gesto, e seu gesto lembra a fumaça subindo. É preciso lutar com toda a coragem. Por quê? Porque lutar se vamos todas. O gesto de sua mão se conclui, a fumaça subindo. Não, é preciso lutar. Como ter esperança de sair daqui? Como alguém um dia sairá daqui? Seria melhor jogar-se nos arames farpados neste instante. O que lhe dizer? Ela é baixinha, frágil, e não tenho a perder, não tenho o poder de persuadir a mim mesma. Todos os argumentos são insensatos. Luto contra a minha razão. Lutamos contra qualquer razão. A chaminé fumega, o céu está baixo, a fumaça se arrasta sobre o campo e pesa, e nos envolve, e é o cheiro da carne queimando. Essa passagem trabalha exatamente essa condição, né? Ela é como se a desistência dessa personagem, dessa mulher, dessa sobrevivente, representasse a necessidade dela falar da própria representatividade corporal dela, que se transforma na fumaça que ela vê nas chaminés, né, que representa o sofrimento, a morte, a aniquilação. Ao mesmo tempo revela a necessidade de continuar lutando e continuar fazendo a resistência e vivendo essa experiência e tentar fazer com que essa mulher possa perceber a necessidade de continuar na busca pela sobrevivência. Então, a performance novamente, né? O braço da mulher se transforma na fumaça, e a fumaça verdadeiramente é
aquilo que ela mais enxerga dentro do campo, né? E que representa o fim, o aniquilamento, né? E, ao mesmo tempo, ela diz, nós precisamos sobreviver. O que sobra para nós é a sobrevivência, porque o cheiro da carne queimando, ela representa verdadeiramente a verdade dos fatos, mas ela precisa ser modificada, ela precisa ser transformada. Então, ao mesmo tempo, tem um grande desejo de transformação e uma certa percepção de que cada dia é uma grande luta para sobreviver. Coisa que, para mim, me chama bastante atenção no texto da Charlotte Delp. Certo. Então, obrigada por essa leitura, né? Acho que para a gente finalizar a conversa aqui, sempre no primeiro encontro do ciclo, uma participante finalizou o ciclo recitando um poema de Drummond, né? Então, aqui o Augusto já fez a parte aqui do desfecho da conversa, mais ou menos, né? Citando esse trecho da obra de Delbo. Assim, a gente, em que medida pode dizer que é bonito, né? Ou não, né? Não sei se é. Porque é interessante esse conflito, né, Augusto, que a gente tem enquanto leitor da narrativa, né? Enquanto leitores, pesquisadores de narrativa de testemunho, de dizer, que trecho bonito, né? A gente sente um certo constrangimento, né, de dizer, né? Mas o que eu acho que para amenizar um pouco a gente pode dizer que escrita, né? Que escrita bonita, né? Que texto, né? Porque realmente quando a gente lembra do que ela está falando, bate aquele constrangimento de nomear aquilo que se é belo, né? Ou não. É bem conflituoso isso no leitor de testemunho, né? Na arte de testemunho. Mas eu assim, agradeço imensamente a contribuição de vocês, né? Eu tenho me debruçado, a gente tem me debruçado bastante nas pesquisas sobre Charlotte Delbo, e essas conversas, né, são para Marcos, vocês estão ouvindo? Não sei se sou eu aqui. Oi, professora. Então é lá que eles congelaram. Eu não sabia se era eu ou eles. Poxa, então acho que está na hora. Eu não sei se a Viviane vai votar. Bom, Marcos, Maria, eu digo tchau agora. Eu não sei se... Acho que eles saíram já. Tá bom? Obrigada por ter vindo. E amanhã nos vemos, né? Tá, professora? Agradeço também. Assuntos novos, diferentes, professora. Tá bom. Um abraço. Tá bom, tchau. Boa tarde, professora. Tchau.